Ó, desde o comecinho, vamos lá, desde o comecinho. Eu era garçom do Habib, só pra você entender. Comecei a me aventurar nos palcos do stand-up. Quando tava no Orkut. Onde você morava? São Bernardo do Campo. Tá bom. São Berlando. Morava na divisa de São Paulo com São Bernardo. Rude Ramos ali, quilômetro 12 da Anchieta, entre a Unip e São Bernardo. Comecei a fazer stand-up, porra, era um moleque liso pra caramba, duro, não tinha grana. Comecei a ir nos shows assistir. Eu ia andando no show, pra você ter uma noção. Os shows eram em São Paulo. O show mais longe que eu fui da minha casa até o show foi o La Reina, que era na Vila Madalena, que era um comédia na cara. Renato Tortorelli, Rogério Morgado, Carol Zócoli, Gus Fernandes e o Rafael Marinho. E eu ia fazer um open mic esse dia. Fui andando 6 horas. Cheguei lá, não tinha público. Era uma final de jogo do Corinthians, não teve público. Fui andando 6 horas e voltei andando 6 horas. Tava sem grana? Total. Ah, não, eu era muito ferrado, assim. Tanto que tem uma história minha da Cris Paiva que é muito louca, assim. Tava uma época que o CQC tava começando a bombar. 2008. 2008. É, isso mesmo. E os caras começaram a bombar muito no teatro e tudo mais. E o nosso sonho era abrir o show desses caras. Porque eles eram os que mais estavam bombando. E o Oscar Filho tinha um show aqui em São Paulo. E tu? Não, ele tinha um show aqui em São Paulo. Fixo, Fixo aqui em São Paulo. Aí eu falei pra mulher, pô, imagina, moleque sonhador pra caramba, 19 anos de idade, eu mandei, pô, eu queria muito abrir o show dos caras. Ela falou, tem amanhã, quer? Eu falei, quero. Ok. Aí ela mandou uma mensagem, mas é em Itu. Vai tomar no... Eu falei, pô, cara, como que eu vou pra Itu? Aí beleza, fui na minha mãe, pedi R$22 a passagem de ônibus pra ir. Minha mãe me deu R$22. Eu não tinha como voltar. Eu falei, eu vou, porque aí eu volto com o Oscar Filho. Entendeu? Malandragem. Cheguei lá... Só que não combinou nada. Não combinei nada, fui na sorte. Cheguei lá, encontrei Cris Paiva. Acho que foi a primeira vez que eu vi a Cris Paiva na minha vida. Eu acho que foi. Só corta a cena pro núcleo da novela Sorocaba. O núcleo Sorocaba da novela. Onde estava Cris Paiva nesse momento? Cris Paiva saiu de Sorocaba e foi pra Itu. Então o Sarro saiu de São Paulo, foi pra Itu. Eu saí de Sorocaba e fui pra Itu. Nos Imagina encontramos uma lá. Isso. Chegamos lá no teatro. Beleza. Chegamos no teatro. O show era 9 horas da noite. Cheguei 7 horas, como um bom open mic deve fazer. Chegar cedo no lugar. E aí o produtor me falou, olha, cara, o Oscar, acho que o Oscar não vem. E os dois sentadinhos no camarim, assim, esperando, assim. E tipo, o Oscar não vem. A minha preocupação já não era mais com o show. Eu falei, caralho, como que eu vou voltar pra minha casa, velho? E eu não queria falar pra ninguém que eu tava sem dinheiro e tal. Eu falei pra Cris, eu falei, caralho, Cris, eu não tenho como voltar. Ah, não, o Oscar vai vir. Eu preciso de ajuda pra falar com o Oscar, né? Eu falei, eu preciso de ajuda e tal, pra falar pro Oscar, pra voltar. O Oscar não veio. O Oscar vai atrasar. Ele vem, mas vai atrasar. Ok. Aí, tipo, começou um burburinho no teatro. O show era 9 horas. Só pra explicar pra galera, pra não ficar feio pro Oscar, o Oscar estava numa gravação do CQC, correndo atrás de um político que tava num lugar, ele foi falar com o cara saiu, ele correu. Então ele tava nesse momento que a produção falou, a gente precisa falar com esse cara hoje. Então não é que ele se atrasou porque não sei o quê, é que era uma pauta... era uma pauta... Quando ele veio aqui, ele contou isso. Que ele tava... Quando a gravação era muito intensa, às vezes ele não conseguia chegar na hora do show, aí chegava, às vezes, 1 hora atrasado, e a galera esperava. Aí, tipo, atrasou meia hora, assim. Aí o público já começou a ficar bem impaciente, né? Tipo, porra, cadê o Oscar e tal. Aí o produtor falou assim, pô, vocês não querem fazer um stand-upzinho, entrar lá e fazer stand-up, uma abertura? Só pra amaciar no público. Tipo, a gente olhei pra aqui e falei, cara, mó roubada, né? Tamo aqui, primeira vez que vai abrir o show de alguém. Mó roubada, mas vamos. Foi super legal. Fiz 5 minutos, a Cris Paiva foi lá, fez 5, daí saímos, o cara falou, meu, tem como fazer mais um pouquinho? Aí a gente voltou, fez mais uns 5, aí o texto acabou, né? Que é o que a gente tinha na época, 10 minutos. Acabou. Aí o cara, vocês não conseguem ficar mais tempo lá? A gente falou, não consegue. Não consegue, Moisés, não consegue. E aí, cara, a gente não consegue, não. Aí o público meio impaciente, imagina, não queria ver o Vitor Sá e a Cris Paiva. A gente não era ninguém na época. Ninguém mesmo. Queriam ver o Oscar. E o público começou a revoltar, muita gente levantando, saindo, e aquela confusão, e o produtor sobe no palco e discute. O Oscar chegou, tipo, chegou dormindo. Eu lembro até hoje ele saindo daquele carro. Eu lembro, ele chegou acabado. E eu lembro que você falou, ai, tadinho. Cara, eu juro pra você, eu fecho o olho, eu lembro dessa imagem, Cris, de você falando isso. A gente era muito novo, e o carro passando assim, ó, a gente viu o motorista e mais nada. Quando o carro passou pela gente, só um corpo fazendo assim, ó. Oscar levantou. Tadinho. Parecia que o motorista tinha amarrado ele e jogado ele lá à força. Aí o Oscar foi, beleza, fez o show.
E a gente, mano, e eu, Cris, me ajuda, eu não tenho como voltar pra casa. E a Cris também, mais lisa que um bagre, falou, cara, eu também não tenho dinheiro, não. Eu falei, meu, fala com o Oscar, vê se o Oscar me leva embora e tal. Imagina, eu ia voltar andando de tu, juro por Deus. Mas por que você falou que pra Cris falar com o Oscar você não tinha intimidade? Pra ajudar, Ninguém tinha, a gente não conhecia ele. Saquei. A gente foi, eu era um cara assim, eu ia pro shows andando. Inventou na sua cabeça que o Oscar ia te trazer. Eu inventei, não. Achei que ele era seu brother, que você sabia que ele ia te... Não, eu fui na sorte como eu fiz a vida inteira isso. Tipo, tanto que eu comecei a fazer stand-up pedindo pra Nani People. Fui num show dela, falei, eu quero fazer isso que você faz. Ela falou, você quer ser drag? Eu falei, não, eu quero ser stand-up. Ela foi, me botou no palco na mesma hora, me chamou e eu fiz. E de tu foi uma arriscada. Eu só tinha o dinheiro da passagem de ida e fui. Aí eu pensei, tipo, o que provavelmente eu faria? Eu ia dormir numa rodoviária, ia fazer um malabarismozinho ali, juntar um dinheirinho e tal, ia pegar minhas coisas e ia voltar pra casa. Eu ia fazer isso de verdade. Como eu já fiz muitas vezes, saindo do comédia ao vivo, saindo do comédia na cara, fazer o malabarismo no sinal, pegar uma graninha e voltar pra casa. Sim. Fiz muito isso, ou voltava andando. Só que se você pudesse evitar... Mas tava aqui em São Paulo, eu tava em Itu, porra. Mano. Aí eu pensei, puta, eu vou dormir aqui. Aí fui lá, Cris Paiva foi lá, falou com o Oscar falou, não, eu te levo. Aí o Oscar foi, voltei, consegui pegar essa carona com o Oscar, ele me deixou na Paulista. Você lembra o que o produtor falou pra você? Ele... Só que ele vai voltar dormindo, tá? Lembra que ele falou? Eu falei, pô, posso voltar? Pô, pode voltar, mas ó, ele vai voltar dormindo, porque Tadinho. senão eu ia falando com o cara até lá, né? Aí, tipo, e ele dormindo, eu juro, eu parecia aquelas, sabe essas, quando você se apaixona com 16 anos e tua mãe deixa você dormir na casa do namorado? E teu namorado dorme, você fica assim pra ele, assim, ó? Não, eu não tive essa vivência. Olhando ele dormindo, assim, ó. Você fica assim, ah... E o Oscar... É o Edward com a Bela do Crepúsculo. É, tipo isso! E aí o Oscar tava lá, igualzinho, sem transar, sem nada. O Oscar dormindo no carro e ficava assim, olhando. Eu falava, caralho, tô no carro com o Oscar Filho, que legal, né, cara? Aí ele foi e me deixou na Paulista, e da Paulista eu voltei andando pra minha casa. Aí foi mais 6 horas andando. Mas, pô, melhor voltar da Paulista do que de tu. Então, assim... Você chegou que horas em casa? Eu cheguei muito cedo, tipo, cheguei 8 da manhã. Meu Deus. Porque era muito tarde que acabou o show. Acabou muito tarde. E o cachê não era na hora? Que cachê? Não tinha cachê, bebê. Saquei. Não tinha cachê. A gente fazia, essa época, não é que nem hoje em dia, que o Ventura carrega 56 Mas achei crianças que era junto uma com ajuda ele de custo. e dá ajuda Não. de custo. Não tem ajuda de custo, você se vira. Na minha época, é assim, você se vira pra fazer o show, se gostarem de você pode fazer outro show de graça. Era assim que funcionava. Não é assim, hoje o cara faz 2 open mic e já tá dando canje, o caralho, fazendo... Se não tiver um solo. Se não tiver um solo. E exigindo cachê. Exigindo cachê. Na minha época não era assim, então eu ralei muito. E, porra, eu não sou um moleque de quebrada, nem nada e tal. Mas a minha família era muito humilde, a gente era muito pobre, assim. Então eu ia andando pros shows, voltava andando. Não tinha dinheiro, eu tava sempre com a mesma roupa. A galera me zoava muito, porque eu estava sempre com a mesma roupa. Tanto que hoje... O Pyong, de raiva, Pyong pode, né? Hoje de raiva eu só faço isso, eu só tenho camisa preta. Eu não uso nada além disso. Você é a Mônica do stand-up. É. Você abre o seu armário... E aí, tipo... E aí, por isso... E tem uma época que eu me incomodei com stand-up, assim, que os caras ficavam... Ah, o sarro puxa muito saco dos outros. Eu falava, vai te fuder. Eu ia andando nessa porra do show agora que eu sou amigo dos caras. Eu vou puxar saco mesmo. babar ovo eu quero mesmo. estar com esses caras mesmo, tá ligado? Porque era muita treta na nossa época, tá num palco, assim. Não sabia que E, desse tipo, background. tinha uma galera que ajudava muito. Tipo, o Oscar ajudou muito. O Danilo era um cara que, tipo, botava todo mundo pra fazer. Se era bom, se era ruim, ele botava pelo menos pra ver o que ia rolar. O Danilo botava. O Renato Tortorelli era um cara assim. Beijo, que Tortor. também botava todo mundo. Então teve muita gente que ajudou. Mas o meu começo, pelo menos o da Cris também, foi muito difícil. De ir andando pro show. Isso as pessoas não veem hoje em dia. Tipo, essa molecada que chega agora não respeita mesmo a nossa história. Eu falo, tem que respeitar a nossa história. Porque a gente camelou muito pra estar onde tá.